Como testar pilhas? Fazendo um teste de queda em baterias alcalinas. Segure a bateria na vertical, 5 a 8 centímetros acima de uma superfície dura e reta. Quando estão ficando fracas, as pilhas alcalinas acumulam óxido de zinco em seu interior, fazendo com que fiquem flexíveis. Esse simples teste de queda ajuda a diferenciar pilhas novas das velhas. Comece por segurá-las acima de um plano liso e duro, como uma mesa de metal ou bancada de mármore, de forma que a ponta lisa da pilha fique virada para baixo. Para as baterias AA, C e D, o lado positivo deve estar para cima. Já para as 9V, os dois contatos devem estar voltados para cima e a face lisa para baixo. Evite superfícies de madeira, pois esse material absorve a energia do impacto, atrapalhando os resultados. Troque as pilhas do seu dispositivo se elas quicarem. Observe como elas se comportam quando atingem a superfície. Uma bateria nova cairá de lado, podendo até rolar, mas não pulará. Já uma pilha velha quicará várias vezes antes de cair. Use este comportamento para avaliar quais usar. Lembre-se de que caso a bateria quique, isso não significa que está zerada, apenas que sua carga começou a diminuir. Este é um teste prático para o caso de pilhas novas e velhas tenham se misturado e você precise descobrir quais são as melhores. Compare as reações com uma bateria que saiba que está zerada. Fazer o mesmo teste em uma pilha zerada dará uma boa referência. Escolha uma que você saiba que não está funcionando e faça o teste de queda junto com aquela que quer descobrir. E compare os resultados. Como uma delas estará completamente sem carga, ela quicará mais alto do que a outra. Use isso como um guia para determinar o nível de carga, usando um voltímetro em baterias de lítio e alcalinas. Localize os terminais positivos e negativos da bateria. Para uma leitura exata da carga, use um voltímetro. Olhe as inscrições na parte externa da bateria e encontre os polos positivo e negativo. Esse método funciona para pilhas alcalinas e de lítio recarregáveis. Nas pilhas AA, C e D, o terminal negativo é liso e o positivo possui uma saliência. Nas 9V, o terminal menor e redondo é o positivo, e o maior e hexagonal é o negativo. As baterias de lítio possuem várias formas. Então observe as inscrições no produto. Você também pode usar um multímetro para esse teste, desde que configure a leitura para volts, ao invés de amperes ou ohms. Configure o voltímetro para CC, corrente contínua. Voltímetros e multímetros medem corrente alternada e contínua. Todas as baterias usam a contínua, ou CC. Vire a chave na frente do seu aparelho para CC antes de começar a leitura. Alguns equipamentos requerem que você insira um valor máximo para a corrente que está testando. Em grande parte dos casos, o mínimo é 20 volts, o que é o suficiente para ler as baterias comuns. Encoste os leitores positivos e negativos nos respectivos terminais da pilha. Em um voltímetro, o leitor vermelho é positivo. Segure-o no terminal correspondente e faça o mesmo no lado negativo. Caso inverta os leitores, isso não danificará a bateria, mas a leitura estará negativa ao invés de positiva. As pilhas comuns não darão choque. Não se preocupe.
Segure os leitores em contato com os terminais por alguns segundos até que o aparelho faça a medição. Use o resultado para dizer se está nova ou não. Baterias AA, C e D novas possuem uma carga de 1,5 volts. A 9V tem 9 volts. Caso a carga seja de 1 volt a menos do que deveria ser, substitua a carga normal das lítio-íon é de 3,7 volts. Mas pode variar. Confira com o fabricante para saber qual a voltagem da carga cheia. Uma bateria de carga 3,7 volts normalmente para de funcionar quando atinge 3,4 volts. Procure recarrega-la ou substituir quando chegar nesse nível. Faça um teste de carregamento em alcalinas para um resultado preciso. Um teste de carregamento mede o poder da bateria enquanto em uso. Multímetros de ponta possuem duas configurações para esse teste: 1,5V e 9V. Para as AA, C e D, use a medida de 1,5V e 9V para as 9V. Apoie o leitor preto no contato negativo e o vermelho no positivo para checar os miliampere. Uma 1,5V nova terá um valor de 4 miliamperes. E uma 9V nova medirá 25. Uma medida abaixo disso indica pouca carga. Por exemplo, de 1,2 a 1,3V para uma 1,5V mostra o início de falhas. Esse teste em particular não funciona para pilhas de lítio, já que os multímetros não possuem configuração para essa voltagem. Coloque a pilha em um testador para uma leitura simples. Esse equipamento é mais fácil de usar, apesar de não ter tanta funcionalidade quanto um multímetro. Os testadores possuem um encaixe que se move para acomodar baterias de diferentes tamanhos. Abra a gaveta e insira uma AA, C ou D no slot com o lado positivo tocando o conector. Observe o leitor para ter a voltagem. Para testar uma 9V, alguns medidores possuem uma porta separada para essa leitura. Veja se o seu possui essa característica. Alguns leitores conseguem medir pilhas de lítio se tiverem o formato das alcalinas comuns. Medindo a bateria do carro. Procure por sinais de que a bateria está fraca quando liga o carro. Não é necessário um medidor na maioria dos casos. Quando virar a chave ou apertar o botão de ignição, você notará que não terá nenhuma reação do motor. As luzes internas também não acenderam. Ou se acenderem, estarão bem fracas. Mesmo que a bateria responda, isso não será o suficiente para ligar o carro. Às vezes, o problema não é a bateria, mas quase sempre é. Desligue o carro e abra o capô. Tirar a chave do contato antes de mexer na bateria é o modo mais seguro e tornará o processo mais fácil. Verifique no manual do carro onde está localizada a bateria. Caso não saiba, levante o capô e procure por uma caixa retangular com os polos positivos, vermelhos, e negativos, pretos, marcados. Sua bateria poderá estar coberta por uma capa. Se estiver, olhe o manual do carro. Você talvez tenha de desparafusar algo para removê-la. Use um multímetro ou voltímetro para medir. Configure em CC para os aparelhos digitais. Encoste os leitores preto e vermelho nos respectivos contatos. E o visor deverá mostrar a voltagem. Para a leitura acima de 12,45 volts, sua bateria ainda está boa.
E o problema deve estar vindo de outro lugar. Caso esteja abaixo desse valor, é provável que ela está falhando de vez em quando. E você terá que comprar uma nova. Um testador específico para bateria de carro fará o mesmo serviço. Tudo o que precisa fazer é prender o clipe preto no terminal negativo e o vermelho no positivo. Leve a bateria para medir a carga em uma oficina ou loja de peças. A maioria das lojas possui um medidor para fazer o teste. Eles oferecem esse serviço para que você compre uma bateria nova na loja, caso esteja realmente zerada. Algumas lojas inclusive fazem a instalação caso você não saiba fazer sozinho. Se o seu carro não ligar, você pode fazer uma chupeta para carregá-la para chegar até a loja. Fazendo um diagnóstico na bateria do celular. Contacte o suporte da Apple para diagnosticar a bateria do seu iPhone. Faça o download do aplicativo caso ainda não o tenha. Inicie um chat com um técnico que guiará você durante o procedimento. A leitura do diagnóstico será enviado automaticamente ao técnico e ele será capaz de dizer se a sua bateria está saudável ou não. Normalmente, você precisará ir em configurações, entre em privacidade e finalmente em análise. Verifique se a caixa "Compartilhar a análise deste iPhone" está marcada. Caso não esteja, habilite esta configuração para que possa olhar os resultados. Use um aplicativo de terceiros nos celulares Android. Faça o download de um aplicativo de leitura da bateria, como AcuBattery. Abra o app e siga as instruções na tela. Use o aparelho normalmente por pelo menos um dia enquanto o aplicativo faz as leituras. Depois desse período, abra o app para ver as informações da saúde da bateria. Os resultados serão mais precisos se usar por várias semanas, ou até meses. Você também pode usar aplicativos em iPhones, como o Coconut Battery, mas precisará conectá-lo a um Mac para isso. Faça uma visita a uma loja credenciada para ter a bateria testada ou trocada. As lojas especializadas podem fazer leituras abrangentes na bateria e ver se está funcionando corretamente. Para os iPhones, uma Apple Store é a melhor opção, já que terão todos os equipamentos necessários. Visite outras lojas para ter seu Android analisado. Esses estabelecimentos conseguem fazer a troca da bateria conforme o necessário. Tenha em mente que você poderá ter que aguardar algumas semanas para que as partes voltem para o estoque. Se eles não tiverem